O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem vir as nossas crianças aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. E sabe que na semana passada eu falava, né? Daquele amigo meu que responde que está bom e bonito, lembram? Lembram, isso mesmo. Aí eu fui lá na sacristia, que eu falei, eu vou cantar uma música. Ele disse que ia cortar meu pescoço se cantasse essa música. Aí minha cabeça ela fica trabalhando, que música eu devo cantar para atingir o coração dessa gente boa? No primeiro momento parece que não tem nada a ver, bom e bonito. Mas eu acredito que à luz do Evangelho que nós ouvimos, tem muita coisa a nos dizer. Eu não sei que nota é, se virem. Senhor, tu me olhaste nos olhos, pronunciaste meu nome, Senhor. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei e outro mar. Foi exatamente isso que Jesus fez quando olhou para aquele homem que era de estatura tão baixa. Como é que era o nome dele? Começa com Zá, termina com Queu. Zaqueu, isso mesmo. Esse era o nome do cidadãozinho, Zaqueu. Olha só, vamos prestar atenção aqui, crianças e todos vocês adultos e tantos outros que rezam conosco aí de seus santuários domésticos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Como não lembrar daquele cobrador de impostos da semana passada, que não quer nem chegar perto de Deus, ali no templo, mas que reconhece a sua miséria, a sua fraqueza, que pede perdão ao Senhor, perdão, Senhor, porque eu sou um pecador, a coisa mais linda do mundo. Eu sou um pecador,
tem misericórdia de mim, tem de pena, tem de compaixão de mim. Pois bem, este homem reconhece as suas misérias. Num primeiro momento, Zaqueu ele não fala absolutamente nada para Jesus, mesmo porque ele nem tinha visto Jesus, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando, que Jesus iria passar. E qual é a atitude de Zaqueu? Ele quer ver o Senhor, e porque ele era muito baixo e uma multidão comprimia Jesus, não era possível ele ver Jesus. Então ele usa de sua inteligência, ele é um tanto quanto astuto. Zaqueu ele vai subir numa árvore que se chama sicômoro, é uma árvore até que baixa, não é tão alta não. Ele sobe naquela árvore para ver Jesus, mas na realidade ele é surpreendido com o gesto que Jesus realizou. Por quê? Não foi Zaqueu que viu por primeiro o mestre, mas foi o mestre que olhou apaixonadamente para Zaqueu e disse para ele: desce depressa, porque hoje a salvação entrou na tua casa. Como diz uma amiga minha, ai que fofo, ela está na assembleia. Jesus ele usa de compaixão, de amor, para um homem que é totalmente manchado pela culpa do pecado, porque ele era cobrador, ele era chefe, não era não só cobrador, ele era chefe dos cobradores de impostos. Com certeza ele tinha defraudado muito, ele tinha usado, vamos dizer assim, de má fé o dinheiro, ele tinha pego o dinheiro de quem não devia pegar. Vocês não podem pegar dinheiro dos pais sem avisar, hein? Tem que pedir, hein? Com certeza Zaqueu deve ter feito atrocidades na sua vida, mas a compaixão e o amor de Deus é muito maior, porque Jesus olha para ele e quer transformar o coração de Zaqueu. Mas não basta que Jesus queira transformar este coração, era necessário que Zaqueu tivesse esse desejo na sua alma, no seu coração. Tanto é que teve que ele desceu do sicômoro, ele desceu da árvore, e ele foi ao encontro de Jesus, e Jesus foi hospedar-se na casa de Zaqueu. E aí nós fazemos um paralelo com a primeira leitura tirada do livro da sabedoria. Lá nós podemos constatar a quem Jesus veio, ou a que Jesus veio. Ele veio porque ele é amigo da vida, porque ele quer transformar o coração do pecador. Como nós ouvimos no trecho final do Evangelho, o Senhor, ele veio salvar quem estava perdido. Portanto, o Senhor veio salvar a todos nós, que por causa do pecado nos perdemos, que por causa do pecado queremos sempre ficar em cima do sicômoro e não temos a sensibilidade de perceber que o Senhor olha para nós com amor e nos chama pelo nome e diz: desce depressa, porque hoje a salvação, ela entra na sua casa, no seu coração. Tão bonito ver aqui algumas pessoas de verde e amarelo, mas eu vou pedir encarecidamente a vocês, não pode ser entendido isso por causa deste ou daquele. Me perdoem, porque nenhum presta, me perdoem, mas essa é a verdade. Nós vamos votar no menos pior. Nós devemos deixar que o nosso coração se envolva desta paixão ou desta compaixão, deste amor que Deus tem por nós e que Ele espera de nós, que sejamos sim a favor da vida, que sejamos sim a favor do bem comum da comunidade, que tenhamos a capacidade de ter um coração diferente dos mestres da lei e dos fariseus, que atacaram severamente Jesus, porque Jesus estava indo na casa de Zaqueu e Zaqueu era um pecador público. Insisto, diferente, muito diferente de Zaqueu, ou do pecado de Zaqueu para o nosso, é que o pecado de Zaqueu era público e o nosso está oculto, está escondido. Eis aí a grande diferença. Nós não podemos julgar as pessoas, não podemos condenar as pessoas, não podemos querer assumir a identidade de juízes, porque o juiz é Deus. Obviamente que nós fazemos a nossa parte e pedimos ao Senhor que se concretize na nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo proclamou à comunidade de Tessalônica, que Jesus seja glorificado da nossa vida,
E para Ele ser glorificado na nossa vida, nós devemos abraçar o projeto dEle. Nós devemos procurar fazer a vontade do Senhor. Olha como Zaqueu foi um homem do coração bom, depois que ele encontra Jesus. E por que ele foi um homem do coração bom? Ele disse: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver. Se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Todo o mal que eu cometi, eu não quero mais cometer, Senhor. Porque o Senhor olhou nos meus olhos. O Senhor sorriu para mim. O Senhor pronunciou o meu nome. Eu quero deixar o meu barco na praia. E eu quero seguir outros mares com o Senhor. Eu quero seguir outros mares contigo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eis aí o caminho que nós devemos trilhar, minha gente. Ouviram, crianças? Eis aí o caminho que nós devemos abraçar. Nós precisamos ser mais de Deus. Nós precisamos ser como Zaqueu. Primeiro, que reconhece o pecado. Segundo, que quer mudar de vida e fazer a vontade do Senhor. Por quê? O Senhor é o amigo da vida. O Senhor é aquele que esgota, ou melhor, que não esgota nenhuma possibilidade de nos salvar. Ele quer sempre nos dar a salvação. Ele quer sempre que nós possamos revestir a nossa alma, o nosso coração. A nossa alma, o nosso coração, das coisas dEle, para que nós superemos todo o erro e assim revestidos dEle, possamos ter a alegria de acolhê-lo diariamente na nossa casa. É inconcebível que nós digamos que somos a favor da vida, mas somos indiferentes àqueles que estão caídos no chão. Padre, eles estão caídos no chão porque é uma cambada de sem vergonha. Não importa que cambada eles são. Não importa. Importa entender que a vida, ela deve ser compreendida em todas as suas dimensões. Um Deus da vida, que olha para nós com compaixão, que nos resgata, e assim como olhou para Zaqueu, olha para nós, nos chama e diz: eu quero comer na sua casa. Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Ele foi só encher a pança? Claro que não. Ele quer mostrar para todos nós, que ao ir à casa de Zaqueu para fazer uma refeição, Ele nos chama hoje, como dominicalmente, a estarmos aqui, ou em qualquer comunidade espalhada por este mundo afora, para também nós participarmos destas 2 mesas, palavra e Eucaristia. A salvação entra na nossa casa, irmãos e irmãs, se nós abrimos o nosso coração e procuramos fazer a vontade do Senhor. A vontade dEle que é exigente demais. A vontade do Senhor que nos desestabiliza, que nos tira do eixo, que nos tira do prumo, numa enfermidade, numa situação catastrófica que nós estamos vendo no nosso país, numa situação de dificuldade na paróquia, enfim, em qualquer situação, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos passar pelas noites escuras, parafraseando São João da Cruz, pelas noites tenebrosas, mas nós sempre poderemos, nesta escuridão, contemplar esta única e verdadeira luz que vem para nos iluminar, para nos encher de vida, para transformar o nosso coração. Acho que todos nós conseguimos imaginar a cena aqui, não é? Aquela multidão que estava ali diante de Jesus, ao entorno de Jesus, empurrando, apertando Jesus, mas naquele exato momento não tinha mais ninguém para Zaqueu. Era só Zaqueu e o mestre. Vamos fazer essa experiência. Vou fazer esse convite a você agora. Feche os seus olhos por alguns instantes. Diante da situação tão difícil que porventura você esteja enfrentando, nesta cena que você imagina aí interiormente, você vai poder constatar que, embora nosso santuário esteja tão cheio, agora, neste exato momento, você se encontra com Jesus, o Mestre, que olha para você com compaixão, com amor, e que diz para você assim, ó: não tenha medo, é sobre isso e está tudo bem, não tenha medo. Ele sabe da sua dificuldade, da sua inquietação, do seu problema. Ele sabe de tudo que você está enfrentando. E por isso, ao saber disso tudo,
como nós cantamos e vamos cantar mais uma vez, Ele olha nos teus olhos e Ele diz para você: desce depressa, desce do teu orgulho, desce da tua prepotência, tenha mais empatia pelo próximo, não perturbe o teu coração, eu estou contigo, não desanime, procure fazer a minha vontade. É Deus falando para você, obviamente que não é a vontade do Padre Márcio Felipe que você tem que fazer. Confie em mim diante deste problema que você está vivendo, e lembra sempre, eu não te abandono. Se você está cansado, vem descansar em mim, vem descansar comigo. Esse descanso que transforma a alma, que acalma o coração. Só escuta: Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. O que é preciso para que você e eu, para que nós larguemos o nosso barco na praia? Zaqueu provavelmente deixou de ser chefe dos cobradores de impostos depois que encontrou Jesus. O que é preciso que nós deixemos para seguir Jesus? Para que nós possamos responder, eu vou pedir para as crianças ficarem de pé. E olhando para a cruz de Jesus, vocês, crianças, vão rezar pelos adultos, que são tão cabeça dura. Olha para a cruz de Jesus e reza assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã, olha nos olhos dos nossos pais, diz para eles terem vergonha, vergonha na cara, ajuda eles, Senhor, para que a exemplo de Zaqueu, para que a exemplo de Zaqueu, eles possam descer da árvore e te seguir de coração. E te seguir de coração. Assim seja. Então vocês percebem qual o caminho que vocês devem seguir. As nossas crianças rezaram para que vocês tomem, para que vocês não, nós, né? Eu me incluo a partir de mim, e o bom e o bonito também tem que se incluir, viu? Porque vai ser padre. Para que todos nós nos incluamos nessa realidade de ter vergonha nessa nossa cara lavada e procurar fazer a vontade do Senhor. Assim seja. Mais uma vez. Amém. Creio em Deus Pai,